Um livro analisa a construção do personagem político Aécio Neves e a força que ele conquistou no Estado. A pesquisa se debruça sobre os quase 7 anos que Aécio esteve no comando do governo de Minas Gerais, o que o projetou nacionalmente como o cacique nacional do PSDB e candidato à disputa presidencial em 2014. Conservadorismo político em Minas Gerais é assinado pelo sociólogo e cientista político Rudá Risse, que está conosco hoje. Bem-vindo, Rudá. Obrigado, eu que agradeço o convite. Rudá, o livro é fruto de uma pesquisa de 3 anos, é isso mesmo, né? Isso. Desse período que eu mencionei. Por que uma pesquisa, a essa altura, de um político que perdeu influência por motivos públicos, não é? Por conta dos escândalos que ele passou? Por que a decisão de publicar esse estudo? Por vários motivos. Primeiro, porque ele é um personagem importante da política nacional. E ele, de uma certa maneira, trabalhou uma transição de um dos 3 grandes partidos do Brasil até o momento, até a última eleição, que é o PSDB, uma transição de um partido que era social-democrata de fato, e ele foi caindo no liberalismo, pelas mãos dele foi para a direita. E aí ele perdeu completamente o ideário. Então ele não é qualquer personagem. Um personagem que faz isso com um partido que tem a envergadura do PSDB significa. Mas dá para colocar sob responsabilidade dele essa... Ah, sem dúvida. Sozinho? Não, como liderança, não é? Sim. Todas as pessoas com as quais nós conversamos, do PSDB e próximos a ele, ou que próximos significa que eram do staff dele, mas que estavam nas proximidades do que ele vinha fazendo, todos falaram passo a passo, embora eu não trabalhe esse percurso pessoal dele, eu estou preocupado com o ideário político e a engenharia política da gestão dele, nesse livro, todos falavam como que ele liderou o impeachment da Dilma, que após a eleição de 2014 ele falou, agora nós vamos para cima para derrubar a presidente, vou liderar, e falam da aproximação dele de forças de extrema-direita como o MBL, ele mudou a cara do PSDB completamente e fez o partido estar na situação que está, não é? Mas não é só por isso, ele construiu um discurso de inovação administrativa aqui em Minas Gerais, que é o choque de gestão, que é, na verdade, um enigma teórico e técnico. Porque, de fato, o choque de gestão é um modelo do Reino Unido que o Antônio Anastasia reconstruiu depois da passagem dele pelo governo FHC. Ele reconstruiu com muita inteligência e com muito controle aqui em Minas Gerais. O problema, aí vem o enigma, como que pode ter ocorrido um governo tão centralizador através do choque de gestão, com controle da Secretaria de Planejamento sobre todas as instâncias de governo, com projetos estruturantes, definindo o que tinha que ser feito como prioridade, e você, de repente, ter uma campanha no Lécio, ou Dilma Zia. Como que você centraliza e, ao mesmo tempo, deixa sua base política criar aliança com o adversário nacional do teu partido? Essa era um pouco a minha dúvida. Quando eu vou para campo com a minha equipe, a gente descobre que o mundo real era outro. Bom, então vamos lá, nós vamos chegar lá o que vocês descobriram, mas eu queria começar pelo próprio título do livro. O choque de gestão é proposto como um modelo moderno, inovador, não é? Que está quebrando com entrando para mudar as regras do jogo, para lidar com uma gestão ousada e técnica. E o livro, o título dele é Conservadorismo Político em Minas Gerais. Pois é, o título é uma charada, não é? Pois é. Aí, logo no início, quando você menciona a questão do motivador, do choque de gestão, me veio à cabeça o que tem, então, não é? Como esse choque de gestão que foi vendido, não é? Tem relação ou não tem com o conservadorismo político que você identifica, então, para pôr no título. Vamos lá, então. É que basicamente é o seguinte, o Aécio Neves é uma liderança frágil. Ele é um bom articulador. Ele cola lideranças regionais, mas ele não lidera, ao contrário do avô dele. Ele não consegue dar o tom. Ele chega nas localidades e passa correndo.
Há vários testemunhos, depoimentos nesse sentido, em vários. Você imagina que nós fizemos estudos de caso em várias cidades polo de Minas. Quantas? Nós fizemos... Li aqui umas 40... Não, são 40 e poucas que nós levantamos dados. Sim. Mas estudo mesmo de caso, a gente concentrou em algumas cidades. Tem um capítulo só de São João, porque o livro ia ficar gigantesco. Emblemático. E ele é emblemático para a família. Mas para não ficar parecendo que a gente só fez isso, eu coloquei um anexo com sumário de Muriaé, que é uma outra experiência específica, porque é um local onde o DEM e o PP comandavam. Né? Que são grandes aliados. É isso. Mas, para não ficar no detalhe, o que acontece? O Aécio Neves é uma pessoa que nunca dirigiu a base. Ele simplesmente inovou o clientelismo, isso é o conservadorismo do governo dele. Como é que ele fazia? Nos municípios, ele tentava articular, inclusive com emendas particulares, emendas parlamentares, ele tentava articular a fonte de recurso das categorias profissionais que apoiavam ele na localidade. Por exemplo, em São João del Rei, os médicos. Então, as emendas parlamentares, e nós listamos todas as emendas, nós temos todo o conjunto de emendas, ou seja, tudo que a gente afirma está absolutamente calcado em dados, né, oficiais. Eles davam, os deputados, você vai ver que tem um problema gravíssimo do Aécio segurar deputado de São João del Rei, da base dele, todos davam errado. E assim, não conseguiam se sustentar por mais de 2 anos. Mas por quê? Porque eles não tinham liderança local de fato. O problema da base do Aécio é que as lideranças já vieram do passado. São lideranças do território. Como ele não tem uma liderança intelectual... São aquelas famílias, aqueles grupos que já estavam colocados. Por exemplo, vou pegar uma família de Muriaé. Mas isso não foi um talento dele? De identificar? É um talento, então. Mas é um talento conservador. Não é um talento moderno. Ele fez o Estado de Minas dar um passo atrás em termos da política. De identificar como que a política se organizava no interior e ao encontro dela. Não é porque é uma pessoa que é conservadora que ela não tem talento, só que ela não é moderna. Esse é o problema. Ele vendeu uma imagem que ele nunca foi. Ele é um jovem político que ele depende de quem sabe fazer política. Então a relação que tem... É inversa. Ele depende dos outros. Mas eu digo em relação ao choque de gestão. Essa era a vitrine, mas a relação da articulação tinha a ver com um padrão que já existia em Minas. Não, ele piorou esse padrão. Por exemplo, em Muriaé, quem comandou o aecismo, que na verdade não havia, porque não havia a liderança dele real, mas quem comandou todo esse discurso na região foi a família Varela, que tem um mega negócio na área de saúde, e a família Brás, que aliás quem é da região sabe o que eu estou falando, que é quem comanda mesmo. Essas duas famílias, os Brás apoiaram, por exemplo, o lulismo, mas apoiaram o Aécio. Os Varela são muito mais à direita e foram contra o lulismo desde o início. Por causa disso, os Brás, que tinham um negócio com transporte, passaram aí para a questão habitacional, para a área habitacional, com recursos do governo federal. Os Varela já tinham uma potência na saúde e continuaram assim. E o Aécio consegue articular os dois. O Léo Varela, que era o patriarca lá, se elegeu deputado constituinte junto com o Aécio Neves, na mesma eleição. E eles se conhecem desde então. Quem comandava tudo lá? A agenda quando o Aécio ia, que programas tinham que ir para lá, quem financiar, o que fazer, eram as duas famílias, não era o Aécio. Então isso significa o quê? O choque de gestão era toda uma estrutura muito bem montada, que isso vem do Reino Unido, a origem, do governo Margaret Thatcher. É centralizada ao contrário da articulação. E aí a articulação local, que eram feudos regionais, que o Aécio só tentava amarrar, dando mais poder para eles, esse feudo regional ia diluindo aqueles projetos estruturantes, aquela coisa bonitinha no computador do Antônio Anastasia, e mudava quase tudo, e aí voltava para cima. Então tem um efeito prático reverso aí, um efeito prático. Ou seja... Que um contrariava o outro. Não contrariava. Quem comandava era a base de lideranças tradicionais ou das oligarquias locais. O governo Aécio foi o governo das oligarquias locais. Mas por que então, durante um bom tempo, Aécio foi considerado um líder hegemônico no Estado, um líder que não tinha oposição suficiente? Porque ele se aliou ao Lula. Essa é outra faceta do Aécio. Então você percebe que, como um personagem político, um ator político,
que consegue se projetar. Ele sempre foi muito habilidoso, mas ele não era um líder. Ele estava longe de ser um Tancredo Neves, longe de ser um Lula. Ele nunca chegou perto disso. Né? O que faltava a ele? Faltava maturidade política. Ele não teve experiência política suficiente para chegar a ser um elaborador, para ser uma liderança estratégica. Mas ele ficou décadas quantos anos? 16 anos então, no Congresso? Vamos voltar. 16, se não me engano. Mas vamos voltar então? Veja só, os 8 anos de governo dele. Vamos só lembrar. Ele entra como deputado com mais de 200, quase 250 mil votos. Em cima logo depois da morte do Tancredo. Na eleição seguinte, ele faz menos de 50 mil. Ali o PSDB já começa a ficar em dúvida. Os tucanos, que estavam se forjando, né, começam a ficar em dúvida se esse era o cara realmente forte. E a dúvida tinha procedência. Aí ele é candidato a prefeito em BH. Ele fica em terceiro lugar com 15%. Só que aí ele fez uma base eleitoral que faz com que ele, na eleição... Eu acho que ele fica em quarto. Com certeza. Mas só que ele cria uma base eleitoral aqui, que normalmente é assim que se faz campanha, né? Nem sempre você é candidato numa localidade para ganhar a eleição. Né? Por exemplo, vou pegar um candidato de esquerda, o Boulos é candidato a presidente e possivelmente ele vai se eleger deputado por causa dessa campanha. É o que se chama recall em eleição, fica a memória, falando, aquele cara que apareceu na TV. Por causa dessa eleição municipal, ele que estava em 50 mil, ele cresce de novo na eleição seguinte e se reelege. E é aí que muda. Na terceira eleição dele, na segunda reeleição, é que o Aécio Neves começa a ir para o embate. Por quê? Porque ele se alia ao Fernando Henrique Cardoso, nesse momento presidente da República, para destronar o Mário Covas, que era o grande nome do PSDB de São Paulo. E ao se aliar, o Fernando Henrique, muito espertamente, começa a fazer um jogo para destronar o Eduardo Azeredo daqui, porque estava se aproximando demais do PTB. E ao mesmo tempo, você vê que é jogo palaciano. Foi assim que o Aécio foi crescendo. E aí ele conseguiu ser líder do PSDB, mais tarde líder do governo e presidente do Congresso. Mas foi dentro dessa disputa interna entre lideranças que não estavam se azeitando dentro do PSDB, na relação com o PMDB e com o PFL. Ele criou muitos problemas com o PFL, mas no final se ajustou com eles. Né? Inclusive o PSDB o tempo inteiro fala, mas vai arrebentar a aliança do nosso governo federal. E se você ler as memórias que eu cito do Fernando Henrique, você vai ver como que o Aécio era um problema para o Fernando Henrique. Ele toda hora fala, mais uma vez Eduardo Azeredo vem aqui, o Aécio não sabe como que tem que ser um jogo... Eu me lembro bem que quando o Aécio pleiteava ser o presidente da Câmara, o Fernando Henrique se opôs. Mas depois se aliou. Depois que ele conseguiu se eleger. Até porque como presidente da Câmara, Fernando Henrique precisava dele. Sempre São Paulo teve uma desconfiança do Aécio. E o Aécio sabia disso. Mas aí como é que ele se torna candidato a governador? Porque a candidatura era a reeleição do Itamar. Essa era a candidatura principal. Porque o Newton Cardoso, que historicamente foi uma oposição ao Itamar, veta a possibilidade do Itamar ser candidato. Numa reunião fechada do diretório estadual. E apresenta o Newton Cardoso como candidato, no lugar do Itamar. Essa reunião ficou famosíssima porque o Itamar levanta. Nós sabemos que o Itamar era uma pessoa muito irritada. Ele levanta nessa reunião, mas muitos me contaram isso rindo. Ele pega a caneta que estava no bolso dele em pé e fala assim, essa caneta constrói ou destrói uma candidatura, e larga a caneta e cai no chão. De uma maneira teatral. Acaba a reunião. Ele sai da reunião, convoca o Zé Aparecido, que foi ministro da Cultura, secretário, e o Zé Aparecido chama o Alberto Pinto Coelho e eles ali forjam a candidatura do Aécio. Dizem que o Aécio levou um susto danado, ele era já candidato, mas ele não imaginou que a sorte ia cair no colo dele. Não foi a primeira sorte. Ele ganha a eleição desse jeito, com esse arco de aliança PP, parte do PMDB, PSDB, ganha a eleição e se alia ao Lula. O interesse do Lula era rachar o PSDB, dando apoio para o Aécio para quebrar o PSDB de São Paulo, que era hegemônico, e oposição o tempo inteiro ao PT. E ele consegue isso. Daí que vem Lulécio
e Dilma Zia. Vou te contar uma historinha aqui de jornalista. Mas isso enfraqueceu a oposição? O Lula proibiu. A oposição do próprio PT? O Lula proibiu o PT de Minas de atacar o Aécio nesses 8 anos. Proibiu. Converse com os deputados da casa aqui do PT da época, e que estão ainda aqui. Alguns até viraram deputado federal. Conversa com eles como que era o ataque, a tentativa de atacar o Aécio ou de denunciar, e o que o Lula no dia seguinte fazia com esse deputado. Proibiu, porque essa aliança era estratégica pro Lula. E foi assim que ele teve essa paz para então se catapultar depois. Qual é o problema do Aécio? Passa a ser 2010. Em 2010, o Lula exige, já vinha desde 2006, que ele entre no PSB ou no PMDB. E ele ou o Eduardo Campos seriam... O Lula fala isso, está em notas de jornal. E fala, olha, um de vocês dois vão me suceder, vai me suceder. E o Aécio se recusa a entrar no PSB ou no PMDB. Aí ele vira inimigo. E aí o Aécio não sabe mais como lidar. Ele começa a entrar nessa radicalidade do discurso, do posicionamento, cara fechada, atacando, indo para a direita, porque ele não tinha mais onde ele o questionamento da vitória da Dilma, você acha que é um reflexo direto dessa... O questionamento da vitória da Dilma foi uma coisa pior. Já é essa trajetória dele que não tem saída e que vai chegar nessa situação decadente dele junto à Polícia Federal, né, e da irmã dele. Mas, ou seja, essa radicalidade cada vez maior que vai eliminando ele do campo político, as alianças vão ficando mais rarefeitas, o nome dele vai em decadência. Mas começa em 2010, que ele se perde. A história de 2014, a derrota dele... É quando o PSDB coloca o nome do Serra. Do Serra. Como candidato. Mas a história do Aécio não engolir a vitória da Dilma, aí tem muito a ver... eu acho, com o exagero do PT, de ter feito o início da campanha que o Bolsonaro vai fazer. Ou seja, o que é que o PT faz em 2014? Ele decide atacar a biografia do adversário. E faz isso 2 vezes ao longo de 2014. Primeiro, ataca a Marina, violentamente, e destrói ela em 1 semana. A Marina empatou com a Dilma em 34%. A hora que o PT arma toda a cavalaria, principalmente nas redes sociais, a Marina não consegue se segurar, por isso o ódio dela. Eu até escrevia na época, eu falava, olha, uma coisa é você sair de uma campanha com adversário, a outra coisa é você sair com inimigo, porque inimigo não te esquece mais. A Marina nunca mais voltou perto do PT, nunca. E o Aécio, eles fizeram a mesma coisa no segundo turno. Você imagina um Aécio, com aquela empáfia dele, com aquele sucesso inteiro, jovem, moderno, que ele vendia, ele ser escolhido pela campanha do PT para ser o adversário e ser derrotado. Isso é uma humilhação. E ainda a campanha do PT começar nos bastidores dizer que ele batia em mulher e isso faz ele despencar e perder a eleição. Isso é de uma, de uma habilidade maldosa da campanha do PT que transformou o Aécio numa pessoa ensandecida. Né? E ele veio para a revanche. Isso aí quem contava para a gente que transformar um adversário em inimigo foi o Mao Tse Tung. O Mao dizia o tempo inteiro, isso é uma sabedoria chinesa, né? Ele dizia o tempo inteiro, olhe, quando você derrota um rato, dá um espaço para ele fugir, porque se você cercá-lo na parede, ele vai te atacar porque é a única esperança que ele tem de sobreviver. Só para a gente encerrar, essa figura do Aécio, dos governos dele, pautaram de alguma forma a história política que nós estamos vivendo agora, o momento político que nós estamos vivendo agora? Sim. A história do Aécio é a história do início da política de ciclo curto no Brasil. Um dos problemas do Aécio não é dele, não foi culpa dele, vários são, mas um dos problemas centrais é que ele entrou numa era em que a sociedade se fragmentou e não confia mais em ídolo nenhum. Nós vamos começar agora 2 governos. Vamos ficar atentos, mas se eu tenho razão, o governo Zema começa a entrar em crise em 2 anos e o do Bolsonaro talvez menos. E não é porque eles são de direita, porque se for de esquerda é a mesma coisa. O que nós estamos vendo no mundo é o que está acontecendo com o Trump, que acabou de perder a eleição na Câmara, é que hoje
uma autoridade pública, aquele modelo do século XIX e XX, ele se desgasta rapidamente porque ele não consegue dar conta às múltiplas demandas da sociedade. E a frustração vai aumentando, aumentando, até que surge um novo populista de plantão que vai salvar todos. E aí nós temos os canais também de informação. Essa é a política do ciclo curto, eu tento trabalhar um pouco isso no último capítulo. Muito bem. Rudá Rissi, muitíssimo obrigada pela presença no Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei com o sociólogo e cientista político Rudá Rissi, que é autor do livro Conservadorismo Político em Minas Gerais, que é uma pesquisa feita sobre os 2 governos de Aécio Neves no Estado, o que representou, o que ele significou para a política, como que ele construiu essa política, como é que conviveram choque de gestão e a forma dele de articular política pelo Estado. Então, o Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube e o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Até a próxima.